E aí pessoal, tudo bem? Entrei aqui para fazer uma live rápida, ela não estava programada, mas surgiu um período de tempo aqui que era possível eu fazer a live, então eu resolvi fazer a live. Essa live aqui, na verdade, ela nada mais é do que uma continuação da live que a gente fez há dois, 3 dias atrás, fazendo aquela comparação entre ROT e MBT. Ali naquela live, quem acompanhou percebeu que eu utilizei o incisivo central superior para fazer essa comparação. Por que eu utilizei os incisivos centrais superiores para fazer a comparação? Porque, na verdade, existem dois movimentos muito críticos que a gente precisa controlar. Um deles é o torque. Controlar o torque anterior. Por que o torque anterior? Porque se a gente for fazer movimentos de retração dos dentes anteriores, há uma tendência de lingualização. Então o que a gente quer? A gente quer controlar esse movimento indesejado. A gente não quer esse movimento indesejado. Por isso a gente tem um cuidado especial em relação ao controle de torque anterior. E é justamente nesses dentes incisivos que existem as maiores diferenças entre as prescrições. Eu expliquei para você que essas prescrições nada mais são do que uma evolução dentro da ortodontia. Os autores, eles prescrevem uma determinada prescrição, começa-se a utilizar essa prescrição. O que acontece? Você vai começar a ter resultados, outros autores vão enxergar esses resultados, vão ver quais são as deficiências deles, e aí vão tentar suprir essas deficiências criando uma outra prescrição. Então nada mais é do que uma evolução, né? Isso está evoluindo. Aí eu mostrei para você que ROT fazia parte de uma evolução em relação aos brackets de Andrews. Falei para você que aí surgiu MBT como uma evolução dos brackets de ROT, mas aí surgiu os fios térmicos, fios mais flexíveis. E isso fez com que ROT se tornasse novamente, aí na minha humilde opinião, um bracket com características melhores do que de MBT, se comparado com a relação de torque anterior, por causa da redução do slot. Ao invés de ser um slot 22/30, passou a ser 18/30. Isso fez com que a folga do fio ortodôntico dentro do slot ficasse menor. Isso significa que você tem melhor controle do movimento dentário, consequentemente menor perda de torque na hora que você está fazendo a retração num tratamento de classe 2. Então a gente falou tudo isso naquela live. E aí uma colega, a doutora Simone Valente, ela fez uma pergunta levando agora a comparação para os caninos. Ah, professor, então agora me fala aí sobre os caninos. A gente tem brackets com angulações de 9 graus e angulações de 13 graus, comenta sobre isso daí. Então, essa live aqui vai servir para a gente falar sobre isso aí. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Quando você vai fazer força num dente, você faz força na coroa desse dente. E onde está a coroa? A coroa está na extremidade livre do dente. A coroa está fora do osso, a raiz está dentro do osso. A gente vai fazer força na coroa, o nosso bracket está na coroa. Isso significa então que quando a gente aplica uma força nessa coroa, a tendência é que essa coroa incline para o lado que a gente está fazendo força. E essa coroa vai andar mais rápida do que a raiz. Por quê? Porque ela está livre, ela não tem tanto atrito. É a mesma coisa se você vamos pegar um guarda-sol, você pega o poste de guarda-sol, finca na areia. Aí nós vamos fazer força nesse poste, na parte que está fora da areia. Nós vamos fazer uma força, por exemplo, para o meu lado esquerdo. Então eu vou fazer força nesse guarda-sol. O que vai acontecer? Esse poste de guarda-sol vai tender a inclinar para esse lado que eu estou fazendo força. Por quê? Porque eu estou fazendo força na extremidade livre, na extremidade fora da areia. A parte do poste do guarda-sol que está na areia tem mais atrito. Por isso, esse poste do guarda-sol inclina. E isso acontece exatamente igual ao dente. Então a gente tem que entender que para onde eu vou fazer força nesse dente, ele vai tender a inclinar. Quando a gente tem
uma classe 2, a gente vai ter uma retração. Então a gente tem dois movimentos críticos aí para serem controlados. O primeiro, a gente conversou, é ao controle de torque dos dentes anteriores. Por quê? Porque quando eu faço força nos incisivos, para que eles venham para trás, vai haver uma tendência de lingualização. Que quem vai tender a controlar, tentar segurar esse movimento de lingualização? O fio ortodôntico. Por isso que no movimento de retração você quer um fio mais rígido possível, de acordo com o bracket que você está usando, ou seja, deve ser um fio de aço e ele deve ser um fio retangular, porque é ele quem vai conseguir controlar esse movimento. E aí a gente falou, o problema é que existe uma folga do fio ortodôntico dentro do slot. E aí é que você precisa definir qual é aquele bracket que faz essa compensação de uma forma mais efetiva, tá certo? No caso dos dentes anteriores, a gente falou, Andrews dava 7, tinha uma folga de 4, segundo ele, né? Que ele entendia que era um fio 21 dentro de um bracket 22. E aí ele perdia essa folga do fio 21 no 22, existia uma perda de 4 graus. E aí ele não terminava com 7, ele terminava com 3. Bom, aí Roth falou, então é fácil, vou botar 12, porque 12 menos 4 dá 8, 8 é muito próximo do 7 que Andrews quis. Show de bola. Aí, mas os casos de classe 2, onde havia necessidade de retração, em Roth os dentes também acabavam verticalizados. MBT descobriu, olha, o que está acontecendo é que ninguém está usando o fio 21 por 25, está todo mundo usando o fio 19 por 25 dentro de um bracket 22. Por isso a folga era de 10 graus. Aí, ao invés de 12, o pessoal estava acabando com 2. Então o que a MBT fez, deu 17, porque 17 menos os 10 daria os 7 que Andrews quis. E agora nos caninos? Vamos lembrar que no movimento de retração desses caninos, eu vou ter uma tendência de distalização dessa coroa, uma inclinação para a distal dessa coroa. Então o que eu quero? Eu quero controlar esse movimento que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque nós estamos fazendo força na extremidade livre do dente. Nós estamos fazendo força na coroa do dente. Então, quando eu fizer força para distalizar o canino vai tender a inclinar para a distal. E quem vai controlar esse movimento? O fio ortodôntico dentro do slot de novo. Então vamos lá. Vamos começar a comparar Roth e MBT. Para você entender, tá aqui um bracket. Se esse slot é 22 por 30, e já entendendo que quem usa um bracket 22 por 30 vai utilizar como último fio um 19 por 25, significa que esse fio ortodôntico tem uma folga dentro desse slot. E a gente já descobriu que essa folga é de 10 graus. Significa que quando eu fizer força nesse dente, o que vai acontecer? Ele vai inclinar. Ele vai inclinar para a distal. E ele vai inclinar logo de cara, se você está usando um fio 19 dentro de um bracket 22, ele vai inclinar de cara 10 graus. Ele vai perder logo de cara 10 graus. Então vamos comparar um bracket Roth 22 por 30 com um bracket MBT 22 por 30. O Roth, o canino, ele deu duas prescrições. Uma prescrição de 9 graus e uma prescrição de 13 graus. A prescrição de 9 graus, Roth falou, essa prescrição é para a classe 1. Eu não quero retrair esse canino, eu não quero distalizar esse canino. É um caso classe 1. Já para os casos classe 2, ele prescreveu uma angulação de 13 graus. Então vamos lá. Se no bracket 22 por 30, se eu utilizo um fio 19 por 25 dentro de um bracket 22 por 30 e eu tenho 13 graus, esse canino está inclinado para mesial 13 graus, e eu tenho uma folga de 10, isso significa que de cara eu de 13 graus vou para 3 graus positivos. Beleza? Tranquilo até aí? Tá. Agora vamos então pegar MBT. Qual é a angulação de MBT? MBT, ele dá uma angulação desse canino superior de 8 graus.
Significa que eu utilizando um fio 19 por 25 dentro de um bracket 22 por 30, eu já tenho uma folga de 10 graus. Eu vou perder 10 graus. Se MBT falou, olha, eu vou dar 8 graus, mas eu vou perder quanto? 10. Eu vou acabar com esse canino com uma inclinação de -2 de cara quando você faz a movimentação de retração desse canino. Então vamos comparar ROT 22 por 30 com MBT 22 por 30. ROT de 13 perdeu 10, foi para 3 positivos. MBT foi de 8 positivo para 2 negativos. Show de bola? Fizemos essa comparação. Agora nós temos que comparar o seguinte: houve a evolução dos fios ortodônticos, a gente reduziu o slot de 22 por 30 para 18 por 30 e o último fio passou a ser um 17 por 25. Isso significa então que um fio 17 por 25 dentro de um bracket 18 por 30, vamos pegar alguma coisa um pouquinho mais calibrosa, vou pegar essa escova, você vai ter uma menor folga. Houve uma folga menor. E qual é essa folga? A gente já descobriu que é de 4 graus. Significa então que quando você fizer força de retração desse canino com um bracket 18 e um fio 17, você já vai perder logo de cara 4 graus. Agora vamos comparar de novo ROT com MBT. MBT é sempre 22, mas o ROT ele reduziu o slot dele para 18 por 30. Você vai encontrar no mercado brackets 18 por 30 e brackets 22 por 30 em ROT. Vamos lá. Ele não mexeu na angulação, ele só diminuiu o slot. Qual era a angulação dele para casos de classe 2, que você quer retrair os caninos? É uma angulação de 13 graus. 13 graus. Vai perder 4, ele acabou em 9. Quem é o 9? 9 é a angulação do bracket de classe 1 dele. Então ele jogou 13 para obter novamente os 9, que é a posição que ele quer que o canino fique quando ele estiver em classe 1. Se a gente usar MBT sempre vai ser 22 por 30 e sempre vai ser 8 graus. Significa então que o bracket, o fio 19 dentro do bracket 22 vai perder 10 graus. 8 menos 10, você vai ter um resultado de -2. Percebeu que se você usar ROT para casos de extração, você vai acabar tendo um controle, ROT 18 por 30, vai acabar tendo um controle melhor de torque anterior e vai conseguir controlar melhor o movimento de distalização do canino ao você fazer essa retração. Show de bola? Aí, no vídeo passado, na live passada, eu ainda cheguei a comentar com você sobre Alexander, né? Alexander usa um bracket 18 por 30, então o fio que ele utiliza ao final sempre será um 17 por 25. Agora vamos comparar Alexander no canino em relação a ROT 18 por 30, Alexander dá no canino superior, ele dá 10 graus positivos. E ele vai usar um fio 17 num bracket 18, então ele tem perda de 4. Então 10 menos 4, ele finaliza com 6. Vamos ver ROT de novo? ROT dá 13, 13 menos 4 deu 9. 9 maior do que 6. Então, em relação ao controle dessa movimentação de distalização do canino e a famosa perda, a perda por causa da folga do fio dentro do slot, então vai ser sempre de 4 graus nos brackets 18, significa que o seu dente no ROT, o seu canino em ROT, vai terminar mais inclinado para mesial do que o próprio Alexander. Show de bola? E por que a gente falou isso para você? Porque é muito comum a gente escutar pelo fabricante, pelos autores, por exemplo, MBT em relação a ROT. Eu uso o MBT e eu termino o meu tratamento, eu consigo alinhar e nivelar e acabar vestibularizando os incisivos superiores mais do que ROT. Opa, peraí, qual ROT você está falando?
22 por 30 ou 18 por 30? Porque você não está falando a folga do fio ortodôntico dentro do slot. Eu não vejo o fabricante falar para você que existe uma folga maior do fio entre o fio e o slot em MBT se comparado com um ROT 18 por 30. Show de bola? Tranquilo? Então nós fizemos essa comparação. Agora, toda essa comparação que a gente fez, na live 1, na live 2, a gente fez em relação a brackets convencionais. Agora a gente quer levar tudo isso, todas essas informações, para os brackets autoligáveis. E aí a gente fazer uma comparação entre brackets autoligáveis, brackets convencionais e brackets autoligáveis entre si, passivos e interativos, beleza? Só que isso nós vamos fazer numa terceira live, numa live número 3, para que as lives não fiquem muito longas, muito cansativas, tá bom? Então, tá dado o recado, tá conversado sobre essas comparações em brackets convencionais, e aí a gente vai levar tudo isso para uma próxima live falando sobre brackets autoligáveis, tá bom? Para os colegas vai ficar essa live lá nos stories, aí ela fica 24 horas, tem 24 horas para rever, para tirar dúvidas, e eu deixo sempre ali um espaço para que você possa fazer perguntas, joga sua pergunta, suas dúvidas, que eu vou ler sempre com muito carinho e também responder sempre com muito carinho. E para aqueles que são nossos alunos, lá dentro dos cursos online, a gente coloca todas as lives dentro de um espaço, você passa a ter acesso às lives para sempre, tá bom? Então tá dado o recado, vou agradecer vocês, eu quero que vocês tenham uma sexta-feira muito legal e um bom final de semana, bem divertido, para descansar bastante, para segunda-feira mandar brasa aí no consultório de novo, tá bom? Então é isso aí, obrigado gente, bom final de semana, até uma próxima live, tchau, tchau!